Se no fim das contas nada der certo na minha vida, bom, pelo menos eu posso escrever. Uma caneta, papel é barato. Escrever é de graça. E que no fim das contas eu consiga escrever boas obras, construir bons livros e me tornar um escritor de sucesso. Talvez isso já tenha passado pela sua cabeça e, bom, mas eu tenho que te informar que mesmo para ser um escritor, mesmo no mundo da escrita, existe cada vez mais concorrência. E não só isso, mas existe necessidade de escrevermos bem para ser um bom escritor, escrever boas obras, ou mesmo técnicas para escrever outras coisas, ou diversas categorias de livros. Ainda assim, precisamos passar pelo processo. Não adianta olhar lá na frente e ver a obra concluída, ver o livro, ver os fãs querendo autógrafo, foto, a sua capa vendida, se você não se apaixona pelo processo. Mas acima disso, mesmo você sendo apaixonado, como eu, pelo processo de escrever, de criar, de refletir e transmitir para as telas ou para o papel, ainda assim é necessário ter técnicas, o que eu chamo de ferramentas, e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Algumas técnicas que eu utilizo, que eu criei, baseado em muito estudo, em muitas dificuldades, principalmente em dificuldades em ter que superar desafios e fazer fluir de uma melhor forma a minha criatividade. Então, se você gosta de escrever e tem um objetivo de se tornar um grande escritor, seja bem-vindo a essa série, Guerreiros da Escrita, onde, de fato, é preciso ser um guerreiro, persistir e continuar mesmo nos caminhos de pedra. Vamos logo ao assunto. O conteúdo principal que eu quero te falar aqui nesse vídeo é uma ferramenta muito interessante que eu passei a construir ao longo de muito tempo. Porém, essa ferramenta que eu vou te mostrar na tela do meu computador vai ficar muito mais fácil para você compreender, assimilar, entender e colocar na prática se você assistiu alguns vídeos anteriores dessa série, porque essa série eu construí exatamente em etapa por etapa e construí os fundamentos e os conceitos chaves até de fato podermos chegar nas técnicas. Então você pode assistir esse vídeo, mas veja também os fundamentos que vai te ajudar muito a entender melhor isso aqui. Bom, eu tenho algumas ferramentas que você pode ver aqui. A primeira e grande, robusta técnica que eu chamo ela de funil narrativo. Eu tenho a bússola e eu tenho a lupa. Mas nesse vídeo eu quero dar um zoom. Eu quero pegar a lupa e dar um zoom profundo no funil narrativo e te mostrar um pouco como que isso pode te ajudar no seu processo de escrita, mas principalmente antes mesmo de começar a pensar numa ideia de livro, você conseguir identificar se esse é um livro para ser escrito. Eu sou uma pessoa que eu odeio perder tempo. Eu acredito que você também. Tempo é um dos nossos ativos mais valiosos e, a depender da idade que você tenha, cada vez mais o tempo vai ficando mais valioso que o próprio dinheiro. Os dois ativos mais valiosos que poderíamos ter. Então, você escrever um livro e demora meses, anos até, e perceber que aquele livro não é uma categoria, não é um tema, não é um gênero que atrai tanto público, ou talvez o gênero conectado à história, conectado ao tema e à narrativa não atraia tanto público, pode ser uma grande decepção para você que passou anos investindo seu tempo e até dinheiro em uma obra que talvez não valha tanto a pena, mesmo que você seja um apaixonado entusiasta pela sua ideia, assim como eu. Infelizmente é preciso, de certa maneira, ainda assim sermos desapegados de ideias, porque às vezes as ideias não vão de fato trazer o resultado que nós desejamos, e às vezes basta um pouco de reflexão para a gente adaptar essa ideia e não nos frustrarmos no futuro. Então, o funil narrativo possui algumas etapas, né? Assim como um funil, algumas camadas, e eu quebro em camadas, e a cada camada vai me ajudar dentro do processo criativo de um livro. E aqui eu quero trazer para você a primeira camada e a mais importante, e ela está tanto no processo enquanto você já está escrevendo, mas principalmente enquanto você está criando, imaginando sua ideia, recolhendo informações, fazendo pesquisa e começando a cogitar a possibilidade de escrever um bom livro. A primeira camada, e ela é uma camada um tanto prática, mas um tanto reflexiva, um tanto no nível mental também,
que eu chamo ela de questionário. E ela é praticamente uma bússola para você, porque ela vai fazer exatamente você começar a pensar de uma maneira crítica, analítica, como se você estivesse escrevendo um livro não para você, mas para outras pessoas. Porque esse é o verdadeiro objetivo. Você não vai escrever um livro para você, no fim das contas, embora você escreva do que você gosta, você crie ideias e personagens, tudo baseado naquilo que você sente paixão, ainda assim tem que estar pensando no livro em todos os detalhes para as pessoas, para o entendimento delas. Então a ideia aqui não é de fato começarmos no processo de escrita, mas sim fazer um processo de mapear e analisar criticamente a história que você está pensando em escrever ou você já está no início dela, para definir aqui, agora, o rumo que ela irá tomar, porque você pega um avião, você desvia 50 centímetros no começo da jornada, no fim da jornada ele vai desviar quilômetros e vai cair num país diferente, por exemplo. Então a ideia aqui é você pegar este questionário e cavar fundo para você encontrar as respostas que vão direcionar você para o melhor caminho. Então a primeira camada do funil narrativo é o questionário. É basicamente uma bússola que vai direcionar você para onde você precisa ir. Muitas vezes não para onde você quer ir. Mas a ideia aqui é conseguir unir isso, entrelaçar e você conseguir tirar o melhor disso. Então a primeira camada do funil narrativo vai ser fazer perguntas para você mesmo. E essas perguntas vão guiar, elas vão dar um norte, elas vão ser o GPS que você vai se basear desde o início, tanto para você não se perder ao longo do caminho, você não fugir do tema, você se manter dentro do eixo estrutural da sua história. E pode ser de um livro, pode ser de um roteiro, pode ser de um artigo, pode ser de diversas coisas, mas principalmente de um livro, porque ele vai demandar muito tempo e empenho, dedicação, e a estrutura gigante que é 500 páginas escritas muitas vezes não cabe inteiramente na nossa mente. Então isso aqui vai dar o norte e você vai cortar, você vai filtrar literalmente aquilo que deve ou não entrar na história. A primeira pergunta que eu faço dentro do momento em que eu estou ali começando a escrever uma história, ou quando eu estou no meio da história e eu estou com dificuldades para escrevê-la, é: qual é o tema central da história? Nos vídeos anteriores eu trouxe um pouco da resenha desse livro de Steven Pressfield, Sua História Além do Ego, que também teve um nome antigo, de uma versão antiga desse livro, A Guerra da Arte, e ele fala muito de ter um tema central da sua história. Por quê? Porque se você muda de tema ao longo da história, ou você não dá de fato um tema específico, não dá características, não veste sua história com uma personalidade, a sua história fica perdida. Os leitores, o público, eles não vão de fato compreender a essência, eles não vão se conectar profundamente. Você vai ter dificuldades para escrever, porque você vai ficar em dúvida qual é o melhor caminho para seguir na sua história. Dentre possibilidades, quando você talvez tenha escassez de criatividade ou excesso de criatividade. Perceba que essa ferramenta, essa primeira camada, o questionário, ele está sendo muito útil para mim, porque no começo da minha jornada como escritor, eu tinha muita falta de criatividade, eu tinha poucas ideias, uma escassez gigante, né? Uma gota de água num deserto valia ouro para mim, que seria uma mera ideia, e hoje eu sofro com o contrário, com o excesso de ideia. Então eu já bebi das duas fontes, tanto a escassez de ideias, tanto o excesso de ideias, e os dois prejudicam. Por quê? No escasso você não sabe o que fazer, no excesso também não. Por quê? O excesso ele traz muitas coisas e você fica tentando buscar a melhor versão da sua história, e isso acaba sendo um bloqueio criativo. E perguntar a você mesmo constantemente qual é o tema central da sua história, isso é muito interessante. Mas a ideia aqui, enquanto você está vendo esse vídeo, pegue uma folha de papel e comigo vá e responda as suas perguntas, porque são perguntas simples que você tem na ponta da língua, provavelmente, e você vai conseguir responder isso aqui facilmente. Isso te ajuda a clarear sua mente, a melhorar a sua imaginação e direcionar o seu foco com potência em um lugar específico. Então,
Qual é o tema central da sua história? A primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual o propósito dessa narrativa? Se você encontrou o tema da sua história, por que você está escrevendo? É interessante você identificar qual que é o propósito da sua narrativa, porque quando você identifica não só onde você quer chegar, mas o que você quer transmitir com essa narrativa, todos os seus esforços, todas as linhas genealógicas que você cria de diversas camadas de narrativa e todos os detalhes vão caminhar para aquele mesmo lugar. E muitas vezes um conceito complexo, um ensinamento que você quer dar na sua história, você vai entregando em parcelas, em pequenas quantidades, colocando um detalhe, uma coisa maior aqui, uma coisa gigante aqui, e cada degrauzinho que o leitor vai subindo no patamar da sua história, na compreensão e na consciência do seu universo, você vai levando ele para aquilo que você quer transmitir, seja um ensinamento, seja uma ideia, seja uma experiência. Então, qual é o tema central da sua história? Você identifica sobre o que é a sua história. E quando você se pergunta qual é o propósito dessa narrativa, você identifica o porquê que você quer transmitir, o porquê que você quer falar aquilo para o leitor. O que de fato de interessante na sua vida, na sua história, como pessoa, você tem para transmitir para as outras. Porque às vezes a gente se apega a uma história específica, mas ela não tem alma. A ideia de qual é o propósito dessa narrativa, essa pergunta, é para dar alma, é para dar vida à sua história, principalmente emoção, sentimento, coisas que transmitam ao leitor conexão. Então, eu posso falar muito sobre cada uma das perguntas, mas eu vou deixar um pouco aberto para você pensar, refletir e cavar fundo dentro de você mesmo. Isso aqui, a primeira camada do funil narrativo, é de fato o autoconhecimento, mas numa camada olhando diretamente para a sua obra. A terceira pergunta é: qual é o clímax da história? Quando você pega um livro na sua mão, imagina que você está imaginando o seu eu do futuro e você se imagina com o livro pronto. Seu primeiro livro, por exemplo, você pega lá e você se pergunta: qual é o clímax dessa história? Qual é o melhor momento dessa história? Qual é o sentimento ali? Qual é o momento em que o leitor, assim como o público no cinema, ali quase nos 80% do filme, vibra em harmonia, em dopamina sendo liberada por conta do clímax? É importante você começar a pensar no clímax da sua história, porque tudo direciona para o clímax. Você pega diversos livros famosos, diversos filmes, coisas que têm estrutura, que têm roteiro bem trabalhado, que tem uma narrativa escrita cuidadosamente, eles possuem um clímax, e o clímax faz a história brilhar, é a magia da história. Então pense no clímax, construa a sua história pensando sempre no clímax. E a quarta pergunta é: quais emoções você deseja evocar no clímax? Aqui é interessante que no clímax sempre algo é despertado, sempre alguma coisa acontece de grandiosidade que vai fazer o público sentir alguma coisa. Então, quando você pensa qual é o clímax, e vamos supor que você não saiba nada sobre sua história, você não saiba qual é o tema, qual é o propósito da narrativa, e você às vezes vai descobrindo isso ao longo da história. Essas perguntas, elas vão ajudar você a cultivar e encontrar isso. O questionário, a primeira camada do funil narrativo, é para te entregar clareza. Sem clareza, eu acredito que você pode ter diversos desafios e obstáculos ao escrever sua obra. Porque, de certa forma, não anda, não caminha, você não tem fluidez na sua escrita, você senta para escrever e dedica aquele tempo e às vezes as coisas não saem. Assim como aconteceu muito comigo, então eu comecei a perceber no passado que era preciso ter ferramentas, ter uma técnica de escrever estruturada, e isso aqui te traz clareza. Então, a quarta pergunta seria: quais emoções você deseja evocar no clímax? Imagina que você não saiba ainda qual que é o clímax que você quer transmitir na sua história. Aonde você quer levar o leitor e os personagens. Se você não consegue identificar qual que é o melhor clímax que poderia existir, muito provavelmente você consegue identificar qual que é a emoção que você gostaria de sentir, você gostaria que os personagens sentissem e que você gostaria que os seus leitores
sentissem ao passar pelo clímax? Quais emoções você gostaria de entregar? Eu acredito que isso é muito mais fácil porque quando você não sabe o tema, mas você consegue identificar quais emoções você quer evocar, você quer despertar, você consegue responder às outras perguntas. Qual que é o tema, qual que é o propósito da narrativa e qual que é o clímax. Então, pergunte-se qual as emoções, não só no clímax, mas em cada capítulo, quais emoções eu desejo transmitir, despertar no leitor. Essa pergunta aqui, ela vai, espero que vire uma chave na sua cabeça, porque ela vai responder todas as outras. Ela vai te ajudar a chegar no centro de todas as perguntas aqui. A quinta pergunta é: se você iniciar a sua história pelo clímax, o que mudaria no resultado final? Se você começar a escrever a sua história nesse momento aqui, imagina que temos um livro, né? Temos o livro e você pega ali os 80% do livro onde vai acontecer o clímax, na maioria das vezes, e você escreve o livro iniciando pelo clímax, e você consegue escrever tanto para frente e tanto para trás, ao invés de começar lá no início da sua história e vir caminhando, e aí sim chegar no clímax. Quando você começa a escrever a sua história pelo clímax, tudo o que acontece é direcionado para o clímax. E a história fica muito mais emocionante porque todos os personagens que se entrelaçam, que se perdem, que voltam, eles terminam no clímax, sendo muito mais protagonistas do que apenas personagens que fazem parte da história. Você se conecta com todos eles, com a jornada individual de cada um. Então, pense nisso, pense em começar a escrever a sua história pelo clímax e veja o que poderia mudar em toda a sua narrativa, começando a escrever pelo clímax. Mesmo que você não tenha um clímax definido, comece a pensar em um e a sua história vai mudar de forma. A sexta pergunta é: como a história termina e qual é a sua mensagem final? Aqui as perguntas que eu trago é de fato uma visão geral de todo o seu livro. Você pega, desmembra ele, imagina que o seu livro é um baralho. Você pega o baralho e você abre ele e você olha todas as cartas, que seriam todos os capítulos, os detalhes dos capítulos, todas as narrativas que se entrelaçam e compõem uma história maior. E olhe qual que é a mensagem final que você está tentando transmitir. A mensagem final, ela vai fazer aquele sentimento de preenchimento no leitor. Talvez você já tenha sentido aquela sensação em assistir um filme ou ler um livro e a mensagem final, o que a história te transmitiu com toda a narrativa, foi muito mais que uma experiência. Foi aprendizado, foi alguma coisa que você leva para a sua vida e você consegue, através disso, colocar em prática. Você muda a sua mente, você muda seus pensamentos, você consegue se transformar de alguma maneira. Então, o clímax é a experiência do leitor, mas a mensagem final é o que faz o escritor realmente ser bom. Eu acredito que seja isso. Mas fique livre também para responder a mensagem baseado na sua interpretação dessa pergunta. Não fique preso nas minhas explicações. Isso aqui é uma ferramenta, mas você tem que usar da melhor forma que serviria para você. Entende? A sétima pergunta é: por que esse livro é bom? Imagina que você não tem ainda seu livro nas mãos. Esse livro que você sonha em escrever, ele existe apenas na sua mente. Por que esse livro é bom? Por que esse livro é bom? Pergunte-se isso enquanto você está iniciando, escrevendo, enquanto você está terminando. A primeira camada do funil narrativo, ela é o questionário, e o questionário você tem que estar constantemente se questionando. Mas não leve isso como duvidar de si, e sim como lapidar cada vez mais a sua história. Imagine como conseguir purificar as suas palavras e transmitir em poucas palavras o que você está querendo dizer, para não confundir o leitor com excesso de informação. Então, quando você tem clareza, você transmite aquilo em
poucas palavras, e essas poucas palavras valem muito mais que muitas, porque elas fazem a pessoa entender facilmente, então, por que esse livro é bom. Responda essa pergunta, por que ele é bom? O melhor a se fazer é você pegar uma folha de papel e escrever manualmente isso. E guarde esse papel ou jogue fora depois, mas coloque para fora. Tente escrever e refletir, porque isso faz toda a diferença. Quando você realmente faz o percurso mental de refletir sobre isso. Por isso te ajuda no processo criativo. A oitava pergunta é: por que alguém iria ler meu livro? Por que alguém iria pegar o meu livro e iria ler o meu livro? Quando você faz essa pergunta, talvez você não chegue concretamente em algum lugar, alguma solução milagrosa. Mas quando você pergunta a si mesmo por que alguém iria ler o meu livro, essa pergunta eu criei para mim conseguir cultivar dentro de mim, assim como você pega lenha e coloca numa fogueira e mantém ela acesa, uma chama, uma crença de fato, um acreditar no meu próprio livro. Mas muito mais que isso, não apenas acreditar e me iludir que o livro é bom, mas refletir sobre ele, tentar colocar alguma coisa nele que só poderia vir de um ser humano único no mundo, você. No meu caso, eu. Você é único, você tem uma perspectiva única, uma vivência única. Certas coisas só poderiam vir de você. Mas isso é muito mais vasto. Eu não poderia fazer um vídeo gigante sobre isso. Mas quando você se pergunta por que alguém iria ler meu livro, você começa a pensar de uma forma mais prática, mais específica. Você de fato pega aquele amontoado de ideias e passa num funil. A primeira camada do funil é passar no próprio funil e você tentar listar características, coisas do seu livro que faria as pessoas lerem. Você começa a pensar em virtudes, em diferenciais, em ideias que você só encontrariam nesse livro. E você começa a trabalhar em função disso. Você começa a identificar que o seu livro, embora você ache muito bom, para você não se iludir e chegar numa editora depois ou tentar publicar e não ter o sucesso que gostaria, é preciso você estar constantemente pensando no fundamento. Por que o meu livro é bom? E quando você não consegue responder isso em poucas palavras, o que falta é clareza. Imagina que você está na rua, você tem um livro e você encontra alguém e pergunta: por que o seu livro é bom? Ou sobre o que é o seu livro? É muito mais interessante não dizer o gênero do seu livro, não dizer algum aspecto específico da história, mas você dizer a transformação que poderia ocorrer nesse leitor. Aí você pode se perguntar: Lucas, como que eu vou dizer a transformação que pode ocorrer no leitor se o meu livro não ensina, meu livro é entretenimento? Quem disse que Senhor dos Anéis não transmite ensinamento? Quem disse que Senhor dos Anéis é apenas entretenimento? Quando você assiste essa história, você aprende sobre amizade, você aprende sobre coragem, você aprende sobre ganância, você aprende sobre o perigo do poder, você aprende sobre diversas coisas dentro de uma categoria de entretenimento. Então, é isso que eu quero chegar, é você ir além do óbvio, você ir além daquilo que as pessoas costumam pensar. E eu acredito que fazer essas perguntas podem mudar a maneira com que você olha para o seu próprio trabalho. A oitava pergunta é a última. E aqui fechamos o círculo de perguntas desse funil narrativo. Se você gostou desse vídeo, se você gostaria de ver as outras camadas do funil, porque essa é só uma camada, essa é só uma camada pré-escrita, onde você vai começar a escrever. As outras camadas começam de fato
na prática começam a botar a mão na massa e tem outras ferramentas que me ajudam, que poderia talvez te ajudar dentro do processo criativo, do processo de escrita, da construção de personagens, de mundos e principalmente de emoções dentro da mente do leitor. Essa e as outras ferramentas que eu tenho me ajudam. Porque eu tive essas dificuldades, então eu falei, eu preciso pensar. Teve vezes já, gente, de eu ficar a tarde inteira do domingo e finalizar 10 horas da noite sem escrever uma palavra e as ideias explodindo na minha cabeça e eu simplesmente não conseguir colocar em prática. E aquilo me perturbava. E foi aí que eu comecei a criar essas ferramentas, essas técnicas, esses métodos. E eles não são para me limitar, eles são para direcionar a minha escrita. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal porque essa série ela só está começando e eu pretendo trazer outros conteúdos, mas principalmente, coloca aqui nos comentários se você quer ver as outras camadas do funil narrativo, que essa ferramenta é simplesmente ótima e me ajuda muito no processo de escrita. Eu agradeço por você ter assistido, até a próxima, guerreiro da escrita.